Bom dia a todos. Obrigado desde já pelo interesse e pela participação, uma adesão muito significativa, o que é ótimo. Portanto, como a Catarina introduziu, eu sou o Augusto Paulino, sou responsável da divisão de assessoria fiscal da DFK e vou ao longo dos próximos 20 minutos a falar um pouco de benefícios fiscais. Eu vou aqui começar a projetar a nossa apresentação. Só um momento, por favor. Não sei se já estão a ver, se conseguem confirmar. Ótimo. Também como a Catarina introduziu, a ideia é termos uma apresentação de 20 minutos. Naturalmente que para falarmos sobre um tema como os benefícios fiscais em 20 minutos, teremos naturalmente que ser muito sintéticos. E, portanto, o objetivo para a sessão de hoje não é fazer uma análise exaustiva dos benefícios fiscais disponíveis, nem de todas as condições para a sua aplicação, mas é mais aproveitando este timing e a proximidade para a data limite de entrega da declaração modelo 22 do IRC, relembrarmos aqui a existência de alguns benefícios, portanto, no sentido de vermos se ainda vamos a tempo relativamente, pelo menos, a 2021, quiçá a 2020, porque ainda temos, em alguns casos, essa possibilidade de aplicar alguns benefícios. Portanto, é mais aqui um revisitar de alguns benefícios, dos principais benefícios e de alguns conceitos, no sentido de vermos se ainda vamos a tempo para aproveitar para 2021. Portanto, o nosso foco vai ser essencialmente benefícios de 2021 e benefícios fiscais. Portanto, só aqui, de facto, esta nota que não iremos falar de outro tipo de incentivos financeiros, etc. Esses serão temas, com certeza, para outras conversas. Como também a Catarina tinha referido na introdução, as questões que tiverem, agradeço que coloquem, por favor, no chat e depois desta apresentação tentaremos endereçar cada uma dessas questões. Vamos falar, como eu disse, de alguns dos principais benefícios fiscais, aqueles que têm uma utilização mais comum e mais relevante nos últimos anos. Começando por falar por aqueles benefícios que são o que nós chamamos de dedução ao lucro tributável. Portanto, deduções que são possíveis para nós chegarmos a um resultado fiscal mais reduzido. E, desde logo, começar por um benefício que é a remuneração convencional do capital social. Isto é um benefício que, na prática, é um incentivo à capitalização das empresas, em que é permitida uma dedução ao lucro tributável de um juro presumido. Basicamente, é como se o nosso capital social vencesse juros e esses juros poderem ser abatidos ao lucro tributável das empresas. Isto é aplicável às entradas de capital em dinheiro, às conversões de créditos em capital e também à conversão, portanto, às entradas através de lucros gerados no próprio exercício. E, portanto, por exemplo, agora, para 2021, ainda se pode aproveitar o benefício na medida em que o registro do aumento de capital ocorre até à data de entrega da modelo 22 do IRC. E, portanto, dá-nos aqui esta nota sobre a remuneração do convencional do capital social. Há esta possibilidade. Uma nota final que este benefício não é aplicável em cascata, isto é, se tivermos várias empresas do mesmo grupo, o mesmo aumento de capital numa sociedade não pode depois ser utilizado nas suas subsidiárias e por aí adiante. Portanto, é uma limitação à utilização deste benefício. Também uma última nota relativamente à remuneração convencional do capital social é que, para 2021, a aplicação deste benefício, tal como outros, está condicionada à manutenção do nível de emprego. Portanto, muitos dos benefícios fiscais foi imposta uma regra
que, na prática, para utilizarmos os benefícios, temos que manter o nível de emprego, que é, portanto, um daqueles fatores que o legislador entendeu que é relevante para se poder ter benefícios fiscais, é esse compromisso de manter emprego. Depois, uma nota muito rápida também sobre benefícios relacionados com donativos, para dar aqui também, portanto, isto é um benefício que já existe há muito tempo, só deixar umas breves notas. Portanto, nós, para termos um gasto dedutível para efeitos de IRC e, eventualmente, a majoração desse gasto em 20% a 40%, em função dos fins que se dedicam às entidades beneficiárias, ou mesmo em alguns casos até 50%. Portanto, é necessário haver aqui o cumprimento de uma série de regras e obrigações acessórias, questões formais, que são importantes, que vão desde logo do reconhecimento das entidades que recebem os benefícios, até à emissão de um documento que confirma a recepção desse donativo e etc. Depois avançava rapidamente para aqueles benefícios que não são deduções ao lucro tributável, mas sim deduções ao valor de imposto a pagar. Portanto, estes benefícios que vou falar a partir de agora são benefícios muito interessantes porque permitem reduzir efetivamente a fatura de imposto a pagar. Uma primeira nota, que estes benefícios de dedução à coleta, mesmo numa situação em que nós estejamos, face às circunstâncias dos últimos 2 anos, em situação de prejuízo fiscal, é de todo o interesse avaliar a aplicação destes benefícios, porque eles permitem o reporte para anos seguintes, ou seja, não é pelo facto de nós estarmos em 2020 ou 2021 com uma situação de prejuízo que não valerá a pena olhar para os benefícios fiscais, porque nós temos a possibilidade de depois, os valores não deduzidos agora, poderem ser reportados para 4, 5 anos seguintes, portanto, dependendo um bocadinho do benefício em causa. Relativamente ao crédito fiscal extraordinário ao investimento, se recordam, portanto, isto foi um benefício que foi introduzido com o orçamento suplementar para 2020 como uma das primeiras medidas para combater aqui a crise causada pela crise epidémica, portanto, da pandemia. E este foi um benefício fiscal que já tinha existido inicialmente, quando esteve cá a Troika, e, portanto, foi reposto com algumas nuances em 2020, e é um benefício fiscal que corresponde a uma dedução de 20% dos investimentos que sejam feitos ou que foram feitos no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021. Uma das condições para a aplicação deste benefício é também a não cessação de contratos de trabalho durante 3 anos. Portanto, mais uma vez, a aplicação do benefício fica dependente, neste caso, de não haver qualquer cessação de contrato de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou extinção de postos de trabalho. Os investimentos que qualificam são relativamente abrangentes, portanto, nós, tudo o que seja ativos fixos tangíveis e também alguns intangíveis são passíveis de ter este benefício. Naturalmente que, à semelhança de outros benefícios, depois há alguns ativos que estão excluídos, aqueles que tipicamente são mais suscetíveis de utilização, de desvio para utilização na esfera pessoal, como sejam viaturas ou mesmo imóveis. E relativamente ao CEFEI, e muito rapidamente, era isto que queria deixar, esta nota, portanto, investimentos segundo semestre de 2020, primeiro semestre de 2021. Não vamos falar hoje, porque já é um bocadinho a pensar no futuro, mas fazer aqui a ponte para o incentivo fiscal à recuperação, que está previsto no Orçamento de Estado para 2022, que vai buscar muitas das ideias aqui do CEFEI, mudou-lhe o nome essencialmente, mas depois, se calhar, sobre este incentivo fiscal à recuperação, poderemos ter uma sessão específica para entrar em mais detalhe assim que ele estiver na lei.
Depois, também rápidas notas sobre o sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento. Como o próprio nome indica, portanto, isto são incentivos à investigação, mas dar aqui a nota de que isto não é necessariamente despesas científicas ou realizadas exclusivamente por entidades que estão predominantemente nestas atividades de investigação. É muito mais abrangente do que isso. Portanto, podem beneficiar do CIFID entidades que estejam a desenvolver produtos ou serviços ou que estejam a melhorar um processo de produção ou uma forma de trabalhar. Portanto, é um benefício que, ao contrário de outros, é necessário uma candidatura prévia, aprovação prévia. E, depois, eu não vou entrar aqui em muito detalhe no como é que o benefício funciona, só dar aqui nota de que, de facto, as deduções à coleta do IRC são também bastante relevantes, vão desde uma taxa base de 32,5% dos investimentos até uma taxa incremental que pode chegar aos 50%, e, portanto, é como eu tinha dito no início, é, portanto, um valor que abate diretamente ao IRC a pagar em cada exercício. E só também uma última nota sobre o CIFID, que as candidaturas têm que ser apresentadas até ao final de maio, até ao final do prazo para a entrega da declaração modelo 22 do IRC, portanto, relativamente a 2021, também está a terminar o prazo para podermos ter este benefício. Falando agora um pouco do regime fiscal de apoio ao investimento. Este é, porventura, um dos principais benefícios fiscais em termos daquilo que são os valores utilizados pelos contribuintes. Apesar de ter algumas limitações no que diz respeito à localização dos investimentos e aos próprios setores de atividade a que se aplica, como eu disse, portanto, é um benefício muito expressivo e muito relevante. Relativamente ao CEFAI, é muito ligado a atividades produtivas, transformadoras, mas temos também algumas atividades de prestação de serviços que poderão beneficiar. Portanto, o REFAI, depois temos que ver especificamente o CAI da atividade que uma empresa desenvolve, no sentido de perceber se tem ou não enquadramento. Mais uma vez, aqui o destaque para a obrigatoriedade de haver manutenção dos ativos nos quais se faz o investimento, mas também manutenção do emprego. Eu, se calhar, avançava também só para dar aqui uma nota do que é que estamos a falar em possibilidade de dedução. Portanto, nós podemos ter deduções à coleta do IRC que chegam a 35% dos investimentos. Depois, a percentagem de dedução e até o montante do investimento depende da localização onde é feito esse investimento. Também dar uma última nota, que, por exemplo, a região da Grande Lisboa está quase toda excluída dos benefícios do REFAI. As únicas exceções são alguns concelhos, Mafra, Louros, Vila Franca de Xira e algumas freguesias. Portanto, a generalidade da Grande Lisboa está excluída do REFAI. Depois, também dar aqui nota de que o REFAI não é acumulável com outros benefícios fiscais. Por exemplo, se tivermos o CEFEI 2, não podemos ter o REFAI e vice-versa. A exceção será a DLRR. Por exemplo, o REFAI já é acumulável com a DLRR, que nós já falaremos de seguida. Por último, dar nota também que o REFAI prevê, para além dos benefícios em sede de IRC, a possibilidade de alguns benefícios em termos de impostos sobre o património. Por último, dar aqui então uma nota sobre a dedução por lucros retidos e reinvestidos, da DLRR. É um benefício mais abrangente, por exemplo, não tem as limitações de localização ou mesmo de atividades que tem o REFAI, mas é um benefício que não se aplica a grandes empresas. Portanto, é um benefício limitado a micro, pequenas e médias empresas. Em relação ao DLRR, resumidamente,
o que nós temos é que os lucros gerados pela empresa são retidos na empresa através da constituição de uma reserva especial e que depois não pode ser distribuída aos sócios durante 5 anos, e que os valores desta reserva depois são utilizados para investimentos nos ativos relevantes. O benefício corresponde a 10% dos lucros retidos, portanto 10% do valor que nós constituímos de reserva podemos abater ao IRC a pagar. Mais uma vez, isto os ativos que podem ser, portanto, utilizados para estes investimentos são ativos fixos tangíveis em geral, adquiridos em estado novo. Depois temos algumas limitações, por exemplo, como eu referi há pouco, viaturas ligeiras, imóveis, etc., excepto no caso em que esses ativos sejam, portanto, façam parte da atividade principal da empresa ou, no caso de imóveis, sejam utilizados, por exemplo, portanto, para fins administrativos e produtivos. E, portanto, relativamente à DLRR, também dar aqui uma nota que relativamente, por exemplo, a 2021 já estaremos, se calhar, um bocadinho fora do prazo, caso já tenham sido aprovadas as contas e já tenha sido deliberada a distribuição de resultados. Mas, portanto, nos casos em que assim não seja, ainda vamos também a tempo. Depois, uma nota final para terminar, e porque também os nossos 20 minutos passam muito rápido, só para dar uma nota que é comum a todos os benefícios fiscais e que tem a ver com a importância dos aspectos declarativos. As obrigações acessórias são importantíssimas, portanto, têm que fazer parte do dossiê fiscal, do dossiê dos benefícios, toda a documentação, portanto, suporte ao cálculo dos benefícios, o detalhe dos investimentos realizados, e isto é uma condição para a aplicação dos benefícios, entre outras. E penso que estas eram assim as ideias principais, um resumo muito breve de alguns benefícios, com este objetivo principal de vermos se ainda vamos a tempo de utilizar alguma coisa para 2021. E agora colocava então esse desafio de poderem deixar as questões que tiverem sobre estes ou outros benefícios fiscais no chat e podermos depois percorrer cada uma dessas questões.